No Evangelho de Mateus, capítulos 26 e 27, encontramos um dos momentos mais profundos de toda a história da humanidade. A última noite de Jesus, sua prisão, seu julgamento, sua condenação, sua entrega voluntária para salvar aqueles que o rejeitaram. Hoje vamos percorrer esses acontecimentos com reverência e permitir que a palavra fale ao nosso coração. Quando Jesus terminou seus últimos ensinamentos, disse aos discípulos: "Dentro de 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado." Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos se reuniam secretamente no palácio do sumo sacerdote Caifás. Ali, tramavam a morte de Jesus, temendo que uma prisão pública provocasse uma revolta entre o povo. Eles desejavam trevas, justamente porque a luz expunha tudo o que havia no coração deles. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, e uma mulher se aproximou trazendo um frasco de alabastro com perfume muito caro. Sem hesitar, ela derramou o perfume sobre a cabeça de Cristo. Os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Isso poderia ser vendido e o dinheiro entregue aos pobres. Mas Jesus respondeu com ternura: "Por que a importunais? Ela praticou uma boa obra para comigo. Os pobres sempre tereis convosco. A mim, porém, nem sempre." Aquela mulher ungiu o corpo do Senhor para o seu sepultamento. E até hoje, sua devoção é lembrada em todo lugar onde o Evangelho é anunciado. Movido pela cobiça e pelo coração endurecido, Judas Iscariotes procurou os sacerdotes e perguntou: "Quanto me dareis para que eu o entregue?" Eles lhe deram 30 moedas de prata. E desde aquele momento, Judas passou a buscar a ocasião propícia para traí-lo. O preço pago por Jesus? O valor de um escravo. O Criador entregue por tão pouco. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos perguntaram onde deveriam preparar a Páscoa. Jesus lhes deu instruções detalhadas, e à noite reuniu-se com os 12. Durante a refeição ele declarou: "Um de vós me trairá." A tristeza tomou conta da mesa. Jesus então instituiu a ceia. Tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo." Depois, tomando o cálice, declarou: "Este é o meu sangue, derramado para perdão dos pecados." Era o anúncio da nova e eterna aliança. Após a ceia, Jesus conduziu os discípulos ao jardim do Getsêmani. Ali, a tristeza e a angústia apertaram seu coração. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Então afastou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." 3 vezes Jesus orou com profunda dor, e 3 vezes encontrou seus discípulos dormindo. Mas o tempo tinha chegado. O traidor se aproximava. Judas chegou com uma multidão armada com espadas e porretes. Aproximou-se de Jesus, deu-lhe um beijo e entregou o Filho de Deus aos homens. Um discípulo sacou uma espada, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus disse: "Guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão." Ele poderia pedir mais de 12 legiões de anjos, mas escolheu obedecer ao plano do Pai. Jesus foi levado à casa de Caifás. Ali, buscavam falsas testemunhas para condená-lo. Muitos se levantaram contra ele, mas seus depoimentos eram contraditórios. Por fim, o sumo sacerdote perguntou: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus?" Jesus respondeu: "Tu o disseste." E afirmou que o veriam assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e declarou: "Blasfemou! É digno de morte." E cuspiram em seu rosto, feriram-no e zombaram dele. Enquanto isso, Pedro observava de longe. 3 vezes foi questionado se conhecia Jesus, e 3 vezes negou. Então o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras do mestre. Saiu do pátio e chorou amargamente. Ao amanhecer, Jesus foi levado ao governador romano, Pôncio Pilatos. Pilatos perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu o dizes." Quando acusado pelos sacerdotes, manteve-se em silêncio. E Pilatos se admirava da serenidade do Senhor. Naquela época, o governador costumava libertar um preso durante a Páscoa.
E havia então um homem chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Influenciados pelos líderes religiosos, todos clamaram: solta Barrabás! Pilatos insistiu: que farei então de Jesus? Eles responderam com ainda mais força: crucifica-o. Vendo que o tumulto aumentava, Pilatos lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. E o povo bradou: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Jesus foi açoitado. Os soldados puseram sobre ele uma capa vermelha, uma coroa de espinhos e um bordão. Ridicularizaram-no, dizendo: salve, rei dos judeus. Depois, conduziram-no ao Gólgota. Ali, crucificaram-no entre dois malfeitores. Aos pés da cruz, os soldados repartiam suas vestes, e os que passavam o insultavam. Do meio-dia às 3 da tarde, trevas cobriram toda a terra. Às 3 horas, Jesus clamou com voz forte: meu Deus, por que me abandonaste? E após entregar o espírito, morreu. A terra tremeu. A cortina do templo se rasgou de alto a baixo. Rochas se partiram. Sepulcros se abriram. O centurião romano declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Envolveu-o em um lençol de linho e depositou-o em um túmulo novo cavado na rocha. Depois, rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro. Os líderes judeus, temendo que os discípulos roubassem o corpo, pediram guardas para vigiar o local. E assim terminou aquele dia, o dia em que o Cordeiro de Deus foi entregue por amor ao mundo. E ao contemplarmos tudo o que aconteceu nesses capítulos, percebemos que não estamos apenas diante de uma narrativa antiga, mas diante do centro de toda a fé cristã. Cada detalhe, cada diálogo, cada silêncio, cada passo dado por Jesus rumo ao sofrimento, revela o amor mais profundo que a humanidade já conheceu. Quando vemos Jesus sendo traído, vemos também a nossa própria tendência de trocar Deus por coisas pequenas. Quando vemos os discípulos dormindo, percebemos o quanto nós mesmos somos frágeis e distraídos. Quando vemos Pedro negando, lembramos de quantas vezes já dissemos não ao Senhor com as nossas atitudes. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus não recuou. Ele caminhou até o fim. Caminhou porque tinha um propósito. Caminhou porque a cruz não foi um acidente. Foi um plano de amor eterno. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas ali, no silêncio da humilhação, ele estava abrindo um caminho para cada pessoa que um dia se sentiria perdida, cansada, culpada ou distante de Deus. A morte de Cristo não é apenas um acontecimento histórico. Ela é um convite, um chamado que atravessa os séculos e alcança o coração de cada pessoa que ouve esta mensagem. E talvez você, enquanto escuta este vídeo, esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja se sentindo cansado, incompreendido, sem direção ou sem esperança. Mas preste atenção. O mesmo Jesus que enfrentou o julgamento injusto, a vergonha, a dor e a cruz, é o mesmo Jesus que olha para você hoje e diz: eu fiz isso por você. Eu conheço o seu peso. Eu conheço o seu cansaço. E eu continuo aqui. A cruz é a prova de que Deus nunca desistiu da humanidade. E a ressurreição é a prova de que nenhuma escuridão tem a palavra final sobre aqueles que creem. Por isso, se esta palavra tocou o seu coração, não deixe para depois. Reserve um instante, respire fundo e permita que Deus fale com você agora. Peça força, peça direção, peça restauração, peça um recomeço. Cristo continua abrindo portas, continua curando almas, continua libertando corações, continua transformando vidas. Ele não mudou. E o evangelho que atravessou gerações continua alcançando pessoas exatamente como você. Pessoas que talvez tenham falhado, mas que ainda assim são amadas por Deus. Se esta mensagem falou com você de verdade, escreva nos comentários: Senhor, eu estou aqui. E por favor, fala comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que está precisando lembrar que Jesus continua sendo a maior prova de amor que o mundo já recebeu. E é esse mesmo Jesus que hoje estende a mão para mim e para você, chamando-nos a uma vida mais profunda, mais forte, mais íntegra.
uma vida guiada pela luz do Evangelho. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te faça sentir, hoje, o mesmo amor que sustentou Jesus até a cruz. Amém.